Muita gente está dizendo isso. O filme do Pé Grande de Patterson Gimlin foi finalmente comprovado como uma farsa, graças a um documentário recém-lançado. As evidências e os detalhes provam que eles estão errados, e vou te mostrar o motivo. Eu não consigo explicar o que estou prestes a te dizer, mas eu tenho conhecimento de uma filmagem que apareceu. Ela nunca foi mostrada ao público. Ninguém sabe sobre isso, exceto alguns pesquisadores como eu, porque as pessoas que têm a filmagem estavam pedindo nossa avaliação sobre ela. Não podemos dizer nada até que eles lancem publicamente o projeto final de filme no qual estão trabalhando. Isso não muda a conclusão de que ele é PG episorial, mas adiciona um novo elemento à discussão. Isso realmente vai surpreender muita gente e provocar muito debate e controvérsia. Se você acompanha o universo do Pé Grande, provavelmente já ouviu falar do novo documentário Capturando o Pé Grande. Ainda não foi lançado ao público, mas já circulam muitos rumores e artigos de notícias bem comprometedores na internet. Dizem que as alegações e as evidências apresentadas nesse documentário representam o prego final no caixão do velho e pobre filme Patterson Gimlin. Coisas bem assustadoras, pelo menos se você é um entusiasta do Pé Grande e do filme Patterson Gimlin. Parece algo assustador. Baseado nas reações atuais das pessoas. Total transparência. Eu mesmo ainda não vi o documentário. Ele não está disponível ao público, só foi exibido em algumas poucas sessões até agora. Mas eu tenho algumas informações privilegiadas, bem detalhadas, de várias pessoas que não só assistiram ao documentário, como também me relataram o que viram. Mas também, em um caso, de um cara que está realmente no documentário e também viu as evidências apresentadas nele. Depois de longas e detalhadas conversas com essas pessoas que me passaram essas informações privilegiadas, sinto que tenho uma compreensão muito completa de tudo o que está nesse documentário, sugerindo que o filme Patterson Gimlin é falso. E o ponto principal é que, com base no meu entendimento atual, essas evidências, essas alegações de falsificação não se sustentam. Quando você vai direto ao ponto, vou mostrar exatamente o que quero dizer com isso. Mas primeiro, precisamos revisar uma lista ponto a ponto de todas as alegações feitas nesse novo filme. E por quê? Dizem que o filme de Patterson Gimlin é provavelmente uma farsa. Estou tentando filmar aqui, pessoal, uma rápida interrupção, porque a Luna aqui realmente quer que vocês se inscrevam. Significaria muito para ela caso você ainda não tenha feito isso. Então, como eu já sugeri, estou vendo muitas afirmações sendo repetidas várias e várias vezes por toda a internet. Acabei de sair da estreia de Capturando os Sasquatch, e sem dúvida mostra que as imagens de Patterson Gimlin são uma farsa. Se você se interessa pelo fenômeno do Pé Grande, provavelmente já viu muitas dessas afirmações. Talvez você seja um desses entusiastas do Pé Grande que acreditou nessas afirmações só porque foram repetidas tantas vezes. Talvez você nem saiba ainda quais são as afirmações deste documentário. Então, deixe-me esclarecer isso para começar, porque todas as afirmações que estou vendo, bem, estão sendo repetidas com muita confiança, mas não tem substância suficiente por trás para realmente sustentá-las. Mas dito isso, deixe-me dizer rapidamente que se eu estiver errado sobre isso. Se quando eu assistir ao documentário houver algo ali que realmente prove que o filme foi uma farsa, ficarei feliz em admitir, eu não tenho um apego emocional nessa questão como tantos entusiastas do Pé Grande parecem ter. Admitirei com prazer que estava errado sempre que afirmei que o filme tinha que ser real, com base nas evidências, caso eu seja provado errado. Isso, na verdade, é uma coisa boa, porque significa que a verdade está avançando nesse processo de descoberta, e certamente não tem nenhuma relação com a veracidade do Pé Grande. Então, o que esse documentário Capturando o Pé Grande realmente afirma sobre o filme de Patterson Gimlin? Resumo da afirmação. A primeira e mais séria e potencialmente condenatória afirmação é que algumas novas imagens, nunca vistas antes, foram descobertas. Gravado por Roger Patterson, mostrando um ensaio geral da famosa caminhada de Paddy. Um cara vestindo a fantasia de Paddy, como foi relatado, em um local diferente, não em Bluff Creek. Aqui está a parte relevante.
A alegação é que essa filmagem foi feita em 1966, um ano antes do filme de Patterson Gimlin ser gravado em 67. Eles dizem que o movimento do sujeito nesse filme recém-descoberto e o traje em si são idênticos ao de Paddy. No entanto, foi filmado um ano antes, mostrando, segundo o documentário, que Roger Patterson ensaiava para o verdadeiro filme Patterson Gimlin. Portanto, tem que ser falso, e isso parece bastante convincente para ser honesto. Quando ouvi isso pela primeira vez, e ainda não tinha realmente investigado os fatos, nem perguntado para minhas fontes internas. Bem, eu estava pronto para fazer um vídeo aqui dizendo: desculpa, pessoal, eu estava errado sobre tudo aquilo. Eu afirmei, o filme Patterson Gimlin é real, e explico por quê. Eu estava totalmente preparado para isso, e como disse, se provarem que estou errado, admito sem problemas. A próxima afirmação é que os familiares de Roger Patterson dizem que o filme era falso. Sua viúva, Patricia Patterson, e seu filho, Clint Patterson. Aparentemente, ambos estão neste documentário, dizendo diante das câmeras que o filme era uma farsa. Mas a próxima alegação que eu vi, para mim, foi ainda mais chocante, e se você está emocionalmente envolvido nisso, provavelmente mais angustiante. Eles dizem que Bob Gimlin, parceiro de Roger Patterson, que estava lá naquele dia, em Bluff Creek, em 67, ele aparece diante das câmeras neste documentário, admitindo após anos que o filme de Patterson e Gimlin foi uma farsa. Poder dar de cara com um deles foi como: ó Deus, tem um ali e ela está indo embora. Depois temos especialistas, em alguns casos, amigos pessoais meus, como o falecido Dr. Jeff Meldrum, expressando dúvidas sobre a autenticidade do antigo filme depois de ver as evidências neste documentário. O Dr. Meldrum, caso você não saiba, há muito tempo defende a autenticidade do filme de Patterson Gimlin. E aparentemente, ele está visivelmente abalado e emocionado neste documentário, dizendo: poxa, isso parece bem ruim. E aí temos o que eu chamaria de alegações secundárias, como a história do velho Bob Hieronymus sendo reforçada e algumas das afirmações do livro clássico de Greg Long sendo confirmadas. E coisas desse tipo. Tudo isso junto está sendo apresentado como prova clínica, conclusiva e absoluta, além de qualquer sombra de dúvida. Que o filme de Patterson Gimlin foi uma farsa, tinha que ser uma farsa, não poderia ter sido nada além de uma farsa. Então vamos analisar essas afirmações e desmontá-las uma de cada vez, começando pela principal afirmação, a nova filmagem, novamente a afirmação. Da mídia, de pesquisadores do Pé Grande, das poucas pessoas que realmente assistiram ao novo documentário e postaram sobre isso online. Como Eric, do canal Hairy Man Road, no YouTube, que parece ser muito legal e genuíno. Você deveria conferir o canal dele após este vídeo. Eles estão fazendo essas afirmações sobre as novas imagens. De novo, mostra claramente o mesmo traje, entre aspas, que aparece no filme original de Patterson Gimlin. Marcas idênticas, eles dizem, rosto idêntico, proporções idênticas e movimentos idênticos. E claro, de novo, eles dizem que foi filmado um ano antes. Então é uma prova absolutamente condenatória. Se tudo isso for verdade, eles estão certos, seria uma prova condenatória. Eu admitiria isso primeiro. Mas o problema é que estamos recebendo muitas dessas afirmações repetidas de que essas imagens são a prova definitiva contra o filme da Patty, feitas por pessoas que ainda não viram as novas imagens. Sei que ainda não vi, mas conversei detalhadamente com quem já viu. Por isso me sinto qualificado para falar sobre isso em algum momento. As pessoas com quem conversei são muito mais cuidadosas em suas observações do que o cético médio sobre o Pé Grande, que tem um interesse emocional nisso e tende a tirar conclusões precipitadas. A primeira pessoa com quem conversei em grande detalhe foi Bill Munns. Se você não o conhece, ele é um veterano artista de efeitos especiais de Hollywood com décadas de experiência, que estudou o filme Patterson Gimlin por anos e até escreveu um livro sobre isso. Provavelmente, ele estudou isso mais do que qualquer outra pessoa no planeta, para falar a verdade. E ele defendeu em seu livro e em outros lugares que há uma série de detalhes anatômicos muito específicos vistos no filme original.
que tornam absolutamente impossível que seja uma fantasia, considerando a tecnologia de fantasias disponível na época, em 1967. Se alguém saberia disso, seria quem trabalhou em Hollywood por décadas nessa indústria. Mas a discussão que Bill e eu tivemos não foi baseada apenas na experiência ou opinião dele, foi baseada em conhecimento de primeira mão. Veja, o Bill não só viu essas novas imagens inéditas, como ele também está no novo documentário sobre a captura do Pé Grande. Ele foi entrevistado para isso por 5 horas e mostraram a ele as evidências que seriam apresentadas no filme. Ele viu e me contou exatamente o que viu e exatamente o que pensa sobre isso. Na verdade, Bill me contou com bastante antecedência, quase 6 meses atrás, na época deste vídeo, que este documentário com suas imagens recém-descobertas seria lançado. Ele já sabia disso naquela época, ele já tinha visto e sabia que não era a mancha negra na autenticidade do filme da Patty que todos diriam que é. Estou preso a um NDA, não posso dizer mais nada, mas algo está por vir. Bem, Daqui a 6 meses, não tenho certeza, mas algo está vindo e com certeza vai ser o assunto. Acredite em mim, vai varrer a comunidade do Pé Grande. As pessoas vão falar sobre isso o tempo todo. Os céticos vão criticar e dizer que isso prova ser falso, mas não prova. então, aqui está o que ele realmente diz sobre essa nova filmagem, esse suposto ensaio geral do filme da Patty. Ele diz, abre aspas, era obviamente uma fantasia desde a primeira olhada, e uma fantasia de qualidade média, não era realmente de nível alto de Hollywood. Nada com músculos ou mecânica, ele diz. Agora, isso é interessante, porque todo especialista que analisou o filme de Patterson-Gimlin com a mente aberta diz isso. Se fosse uma fantasia, então seria a melhor fantasia já criada, não só nos anos 1960, mas até hoje. E nós também vemos músculos, mecânica e detalhes que nenhuma fantasia daquela época teria condições de ter. Bill Mans, tendo visto as novas imagens neste documentário, diz que a fantasia naquele clipe não tem nada disso, mas isso me deixou confuso, porque outras pessoas que assistiram ao documentário dizem que essas imagens recém-descobertas parecem exatamente com o filme de Patterson-Gimlin. E Bill Mans discorda. Perguntei a ele o que houve. Não há absolutamente nenhuma dúvida de que é o mesmo traje que foi filmado nas imagens de Patterson. 100%. Ela é escura como nas imagens de Patterson, tem seios como nas imagens de Patterson. Você pode até ver que a cabeça tem o mesmo formato. A resposta de Bill foi basicamente essa. A semelhança entre o filme original da Patty e essa filmagem recém-descoberta não estava tanto nos dois sujeitos do filme. E na aparência e na mecânica deles, estava nos movimentos. Ele diz que quem quer que estivesse na câmera nesse clipe recém-descoberto fez um trabalho muito bom ao imitar os movimentos de Patty no original. Até mesmo nos passos, o levantar da perna direita para expor toda a sola do pé foi uma imitação muito precisa. Ele diz que há uma parte que é uma cópia exata do Cyberchrome 72, que se refere a um determinado quadro bem conhecido do filme original da Patty. Então, basicamente, a semelhança se resume à performance, não à anatomia. E quando você pensa sobre isso, se a maior semelhança entre as duas filmagens é a maneira como cada sujeito andou, isso implica imitação, não origem. E quanto à afirmação sobre a linha do tempo no documentário? A ideia de que essa filmagem recém-descoberta foi feita em 1966, um ano antes do verdadeiro filme de Patterson-Gimlin. Bem, como eu disse antes, se isso for verdade, então realmente é extremamente comprometedor para o filme de Patterson. Não tem como negar. Definitivamente seria uma farsa se esse fosse o caso, mas não há nenhuma evidência de que seja. E aqui está o motivo pelo qual a narrativa apresentada neste documentário é sobre o selo do filme Kodak. No rolo da filmagem recém-descoberta está marcado 1966, e por isso eles acham que isso é prova de que essas imagens foram gravadas em 1966. Mas Bill Mans, novamente, um veterano da indústria cinematográfica, explicou que esse não é necessariamente o caso.
A única coisa sobre aquele carimbo de data que é mencionado tão prominentemente no documentário, o carimbo de data de 1966. A única coisa que isso prova é que o próprio filme foi fabricado em 1966. Bill explicou que um filme assim poderia ficar anos em uma prateleira de depósito antes de ser usado. O ano em que o rolo de filme foi realmente fabricado não tem absolutamente nada a ver com quando ele foi colocado em uma câmera e usado. Pense nisso como comprar uma caixa de ovos no supermercado e vamos supor que você leva a caixa para casa e você olha a data de validade desses ovos. Uma semana depois, após 7 dias com os ovos na geladeira, você quebra 2 na frigideira. Bem, a data estampada na caixa não tem nada a ver com o dia em que você quebrou esses ovos, fritou e comeu. São duas coisas completamente diferentes e é absolutamente absurdo equiparar as duas. Agora, esse ponto é realmente crucial. Então eu questionei o Bill duramente sobre isso de vários ângulos e repetidamente perguntei: existe alguma documentação ou forma de provar quando essas imagens recém-descobertas realmente foram gravadas? Porque talvez tenha sido gravado em 1966, apesar do fato de que a data carimbada no rolo de filme não prova isso de forma alguma. E a resposta do Bill foi não. Não há documentação, nenhuma cadeia de custódia rastreável ou verificável para esse filme. Eles realmente não têm nada. Ele disse que os produtores do documentário insinuaram vagamente que tinham algum especialista que achava que o filme foi gravado em 1966. Mas não foi apresentada nenhuma justificativa sólida, e se houvesse alguém capaz de entender esse tipo de justificativa ou perceber isso, se existisse, seria Bill Manns. Mas nas palavras dele, ele diz, abre aspas, sem documentação, a afirmação de que foi filmado em 1966 não passa de conversa fiada, sem valor. E essa é a afirmação sobre a qual todo o documentário se baseia. A cronologia dessas duas filmagens. Uma que eles dizem ter sido filmada em 66 e outra em 67. Se estiverem certos, essa filmagem recém-descoberta seria como um ensaio geral. Isso seria uma prova conclusiva de que o filme de Patterson é falso, mas não há evidências de que foi filmado nessa época. Além disso, temos o fato de que Bill Manns, um especialista treinado em figurino e efeitos especiais de Hollywood, diz que a roupa que ele viu nessas filmagens recém-descobertas não chegava nem perto da Patty em realismo, era apenas uma roupa de qualidade mediana. Sem mecânica, sem movimento muscular. Então, novamente, o que sabemos até agora é que ninguém em lugar nenhum apresentou registros de filmagem, recibos de laboratório ou qualquer documentação verificável que prove exatamente quando o filme foi gravado. Tudo o que temos é o ano de fabricação, e isso não é suficiente. Sozinha, toda essa teoria basicamente depende dessa suposição não comprovada. Como disse antes, se o documentário for lançado, eles têm alguma prova documentada de quando foi filmado, não só de quando foi fabricado, algo além da opinião de alguém? Bem, isso mudaria a conversa, mas por tudo que vi até agora, pelos informantes que me falaram sobre esse documentário e suas alegações, eu não acredito que eles tenham isso. Mas isso levanta uma questão. Que diabos é essa filmagem recém-descoberta que mostra alguém em uma fantasia de pé grande imitando exatamente o andar da Patty? Bill Manns também tem uma ótima resposta para isso. E lembre-se, ele estudou o filme de Patterson-Gimlin e suas circunstâncias mais do que qualquer um no mundo. Ele diz que a explicação mais provável é que essa filmagem recém-descoberta seja uma replicação, uma tentativa de imitação, gravada depois do filme de Patterson-Gimlin. As evidências levaram Bill a concluir isso. Aldi Atley, o financiador de Roger Patterson, basicamente queria descobrir se o filme da Patty poderia ser uma farsa. Porque ele não acreditou em Roger quando Roger saiu de Bluff Creek com essa filmagem recém-gravada em 67. Então Datley, um homem rico com muitos recursos, encomendou a confecção de uma fantasia e fez uma simulação desse percurso, estudando o filme da Patty. Roger Patterson e Bob Gimlin aparecem na nova filmagem, segundo quem viu o documentário. E esse cara, Datley, fez alguém passar andando na frente da câmera. Gravou.
de forma muito parecida com Patty, imitando cada passo dela, imitando o máximo possível o jeito de andar dela, mas usando uma fantasia que não se parece tanto assim com a Patty. De acordo com o olhar treinado de Bill Munns, Detley basicamente queria ver se o que Roger havia capturado poderia ser falsificado de forma eficaz. E por todos os indícios, a conclusão dele deve ter sido que não poderia, porque, segundo Bill, essa nova filmagem parece obviamente falsa em comparação com o filme da Patty. Sua única semelhança real é o padrão de movimento, que você pode imitar de forma próxima com estudo cuidadoso, que é o que Bill hipotetiza que foi feito. Então, basicamente, essa é uma explicação perfeita para o motivo de termos isso, nova filmagem, que se assemelha muito ao filme da Patty no andar e parece ser uma imitação razoavelmente próxima da aparência da criatura, embora, novamente, de acordo com Bill, haja grandes deficiências anatômicas. Mas e quanto à próxima afirmação, bastante alarmante para os crentes em pé grande, feita neste documentário? Tenho certeza de que você já viu isso circulando. A afirmação envolve Patricia Patterson, viúva de Roger Patterson, Clint Patterson e Bob Gimlin, parceiro de Roger naquele dia. Que todos eles confessam diante das câmeras que o filme da Patty foi uma farsa. Bem, vamos analisar essas confissões a seguir. E, sinceramente, não precisamos gastar muito tempo com isso, porque é bem fácil perceber que essa parte não se sustenta. Logicamente, apesar das impressões iniciais, antes de tudo, Patricia Patterson, ela não estava lá. Ela não estava presente em Bluff Creek. Ela não teria nenhuma maneira pessoal, direta, de saber se era um Sasquatch ou uma fantasia naquele dia. Também ouvi de várias fontes que há fortes razões para acreditar que existe um motivo financeiro da parte dela. Não sei a situação financeira dela, mas sei que havia renda de licenciamento. Também não quero falar por ela, nem sei exatamente o que diz diante das câmeras. Mas não acho que podemos dar muita importância a isso, considerando novamente o fato de que ela não estava lá e que há um forte motivo financeiro para ela cooperar com a equipe desse novo filme. Depois aparece Clint Patterson, filho de Roger. Bem, segundo todos os relatos, ele era afastado do pai. Havia uma relação muito tensa. Tenho informações confiáveis de pessoas que conheciam a família, de que eles não se davam bem. Clint ainda era muito jovem quando o pai registrou as imagens e também quando Roger Patterson morreu 5 anos depois. Então, novamente, ele não teria necessariamente nenhum conhecimento direto disso. Na verdade, é certo que ele não tinha. Resumindo, ele simplesmente não é uma testemunha. E ele odiava o pai dele. E, novamente, provavelmente também há um motivo financeiro. Há muito tempo gasto neste documentário relembrando a alegação de que Patricia Patterson não queria que Clint, seu filho, viesse a público porque ela não queria perder a renda do filme feito às custas daqueles que acreditavam que era real. E essa é uma grande parte da pressão que o documentário tenta exercer. O documentário mostra a Patricia dizendo coisas dolorosas a Clint após ele afirmar que revelaria a verdade e aparentemente o deserdar. E todo tipo de drama familiar carregado de emoção nessa linha. O documentário apresenta o ódio de Clint por seu falecido pai como sendo causado por essa suposta farsa, que aparentemente Clint sabia o tempo todo. Isso novamente causou conflito entre ele e sua mãe. Tudo isso é interpretação. Novamente, nem Patricia nem Clint Patterson foram testemunhas do evento original. Então, só temos as alegações em que eles se baseiam. E nenhuma dessas, na minha opinião, se sustenta diante da anatomia obviamente autêntica do sujeito do filme original. Mas e quanto à suposta confissão de Bob Gimlin agora? Isso é mais preocupante, pelo menos foi o que pensei inicialmente. Então veja, um tempo atrás, um amigo meu que trabalha na indústria de filmes de mistério, não vou dizer o nome dele, ele me enviou um e-mail alertando sobre o documentário Capturando o Pé Grande. Ele tentou me avisar e conseguir uma exibição antecipada para mim, mas isso ainda não aconteceu. Talvez eu ainda consiga assistir antes do lançamento e estarei aberto a formar novas conclusões quando isso acontecer. Mas esse cara, ele me mandou um e-mail e começou explicando que esse novo documentário que ele já tinha visto, porque ele é amigo próximo e pessoal do diretor, ele disse que é absolutamente conclusivo na sua refutação do filme Patterson Gimlin, que não há como contestar.
Foi assim que ele começou a mensagem para mim. Trocamos algumas mensagens porque eu já conhecia o filme e disse que ficaria feliz em analisá-lo. E se realmente for tão condenatório quanto ele diz, então eu ficaria mais do que feliz em dizer isso diante das câmeras. E foi aí que ele me contou sobre a confissão de Bob Gimlin. Mas na minha resposta para ele, levantei o ponto de que Bob Gimlin, agora com mais de 90 anos, infelizmente, está sofrendo de uma demência bastante avançada. Recebi essa informação de fonte confiável, de pessoas próximas que o viram recentemente. Pessoas que me disseram que depois de passar um tempo com ele, não sabem mais quanto do Bob ainda resta ali. Quando levantei esse ponto, meu amigo, que assistiu ao documentário e quis me alertar sobre isso. Ele admitiu que Bob parecia muito idoso e um pouco confuso diante das câmeras. Ouvi de outros que Bob Gimlin foi surpreendido pela equipe do documentário e teve suas palavras distorcidas. E quando você combina isso com a certeza de que ele infelizmente está sofrendo de demência, não podemos realmente dar crédito a essa suposta confissão. Quando meu avô teve demência antes de falecer, no final ficou tão ruim que ele dizia coisas sobre pessoas que estavam na sala, que claramente não eram verdade. Ele perguntava para as pessoas na sala onde elas estavam, tipo, onde está fulano? Mas ele perguntava isso para o próprio fulano, sabe? Ele perdia esse reconhecimento. Ele dizia que certas pessoas tinham falecido quando não tinham. Em alguns casos, quando essas pessoas estavam na sala com ele, ele falava esse tipo de coisa. E eu uso essa ilustração pessoal para mostrar que a demência causa um estrago enorme na mente. Então, infelizmente, mesmo que Bob Gimlin dissesse, sim, foi absolutamente uma farsa, neste momento da vida dele, simplesmente não podemos dar crédito a isso. E é por isso que meu amigo, que inicialmente estava muito empolgado e apoiava esse novo documentário e suas conclusões, acabou voltando atrás. O argumento dele sobre a confissão de Bob Gimlin, depois que apontei isso, é interessante. Também levantei outros pontos com meu amigo. Fui claro ao dizer que não me importo se o filme de Patterson-Gimlin for provado como farsa, mas eu realmente me perguntei como Roger Patterson conseguiu superar todas as limitações anatômicas da tecnologia, de fantasias da época, para criar movimentos visíveis de músculos e gordura. Em parte, esses passos de quase 1,20 m, que até mesmo um humano alto teria dificuldade em alcançar, e outros pontos assim. A resposta do meu amigo foi: eu concordo com todos os seus pontos. E novamente, esse é um cara que já viu o filme e mesmo eu, sem ter assistido, só levantando algumas questões básicas, parecia que eu estava começando a mudar a opinião dele. Ele passou de dizer que o documentário é uma prova absolutamente irrefutável de que o filme da Patty é uma farsa, para dizer que talvez ter certeza absoluta seja exagero, mas que chega perto de desmascarar. Uma troca de e-mails e ele já estava suavizando o ponto de vista dele. E isso não é nenhuma crítica ao meu amigo. Ele é um cara inteligente, que eu sei que tem uma cabeça crítica quando se trata de avaliar evidências como essa. Mas eu acho que a nossa troca de e-mails ajudou ele a perceber que as evidências nesse documentário não eram tão sólidas quanto tinham parecido para ele no começo. Mas é hora da próxima afirmação desse documentário, a afirmação de que especialistas como o Dr. Jeff Meldrum parecem visivelmente perturbados ao ver essas novas imagens. Aparentemente, o Dr. Meldrum diz no documentário, diante das câmeras, que essa filmagem recém-descoberta parece, abre aspas, um ensaio para o filme Patterson. Há algumas coisas a considerar aqui. Primeiramente, isso é uma declaração de opinião, não uma declaração de fato. Ele assistiu à filmagem recém-descoberta, provavelmente após ser avisado pelos produtores do documentário, que ela foi definitivamente filmada em 66, ao contrário de 67, quando o verdadeiro filme de Patterson foi gravado. Então, com isso em mente, ele vê essa filmagem provavelmente rapidamente, provavelmente sem analisá-la minuciosamente em uma tela grande. E ele naturalmente conclui: isso parece um ensaio para o filme da Patty. Provavelmente achou isso perturbador, considerando todo o trabalho e pesquisa feitos sobre o filme. E mais especificamente, os moldes de pegadas feitos no local do filme por Patterson e Gimlin, por Bob Titimus e outros.
Mas o ponto principal aqui é que até mesmo alguém tão inteligente quanto Jeff Meldrum estava baseando aquele comentário em uma afirmação de cronologia não comprovada. Uma afirmação de cronologia na qual realmente não temos motivo para acreditar e muitos motivos para duvidar. Quando você olha os detalhes a seguir, temos o reciclado. Greg Long afirma que Greg Long escreveu um livro há vários anos. Agora, a criação do pé grande. E basicamente, o documentário aborda muitos desses mesmos pontos que ele levantou naquele livro. Há certas fitas de áudio, muitos ataques pessoais e algumas alegações infundadas de fraude no livro. Pelo que entendi, das conversas detalhadas com quem viu o novo documentário Capturando o Pé Grande, esse tipo de afirmação é repetido e usado nesse filme, mas o ponto é que nenhuma dessas alegações é nova e a maioria delas é baseada em opinião, baseada em emoção. É como um advogado usando paixão e certos detalhes interpretados de um determinado ângulo para tentar influenciar um júri. Não é assim que a ciência funciona. Se você quer os fatos reais, precisa eliminar tudo o que é baseado em opinião, tudo o que é ataque pessoal, porque nada disso é central ao que estamos realmente discutindo aqui. Ainda não há traje disponível para examinarmos. E pelo que me disseram, as pessoas que viram essas imagens, incluindo observadores altamente treinados em tecnologia de figurino, como Bill Mans, um veterano designer de figurinos de Hollywood, ainda não existe uma recriação que corresponda à anatomia da Patty, que mostre o músculo da panturrilha flexionando, os tendões atrás da coxa e o tremor do quadríceps externo ao dar um passo. Não há nada disso, e não há nenhuma demonstração de como isso foi feito em 67. Se for uma farsa, então temos algumas alegações menos impactantes de algumas análises recentes de vídeo feitas por aquelas poucas pessoas que assistiram ao documentário na época em que este vídeo foi feito. Como, por exemplo, que foram feitos 2 trajes para essa farsa, e o primeiro foi usado nesse ensaio em 66, e então o traje final, melhor, foi usado no filme real da Patty. Mas, de novo, cadê a evidência disso? E como Roger Patterson de repente teve acesso a essa tecnologia de traje exponencialmente melhor para o filme real? Como ele falsificou o movimento muscular? São os mesmos velhos argumentos que sempre foram os mais fortes a favor da autenticidade do filme. E ainda não há uma resposta satisfatória dada por tudo que ouvi neste novo documentário. As pessoas também afirmaram coisas como: especialistas analisaram a fantasia nessas imagens recém-descobertas e dizem que ela tem as mesmas marcas, as mesmas características do sujeito do filme Patterson Gimlin. Mas quem exatamente fez essa análise e quais foram seus métodos? Quais foram as medições que indicaram para eles que esses 2 trajes foram potencialmente feitos pela mesma pessoa? Basicamente, quando você resume com as informações disponíveis agora, isso parece muito mais uma afirmação infundada. Também há alegações ligadas a esse documentário. Como o movimento muscular pode ser falsificado balançando a câmera? E quanto às versões estabilizadas do filme de Patterson Gimlin, onde o movimento muscular ainda é claro? E essa não é só a minha opinião. Essa afirmação em particular vem de Bill Mans, que viu esse material recém-descoberto novamente. E como eu disse antes, a opinião dele foi que não havia músculos nem mecânica, e essa é uma citação exata. Então, indo direto ao ponto, aqui vamos falar sobre o grande padrão, a enxurrada de afirmações excessivamente confiantes sobre esse novo documentário, provando definitivamente que o filme Patterson Gimlin é falso. A maioria vem de pessoas que ignoram a mídia sobre o pé grande e só querem se aproveitar disso. Na verdade, todo o projeto parece mais uma tentativa de ganhar dinheiro às custas dos entusiastas do pé grande que são altamente envolvidos emocionalmente. Por isso, como observação, como pesquisador sério, uma excelente defesa contra esse tipo de coisa é ser imparcial e simplesmente seguir as evidências, onde quer que elas levem, como eu disse antes. Mas em vez disso, vemos várias pessoas dizendo com confiança: "Ah, meu Deus, é uma farsa. O que faremos agora no mundo do pé grande?" Mas a maioria dessas pessoas nem viu isso.
Primeiro de tudo, e mesmo que tivessem visto, elas não têm as habilidades analíticas necessárias para fazer essa determinação, para descartar todas as outras possibilidades. Eles só estão dizendo coisas como se tivessem analisado, e que é isso que o filme está dizendo. No caso da linha do tempo das imagens recém-descobertas, confiam apenas no que os produtores do documentário afirmam sobre quando foram filmadas. Mas, novamente, de acordo com Bill Mans, que participou do documentário, que foi entrevistado por horas sobre o documentário, que me alertou meses antes sobre o documentário e que viu as imagens. Bem, ele diz que a cronologia de 1966 não está comprovada, que é basicamente só conversa fiada. Então, com todas essas afirmações, o que parece agora é que a confiança continua aumentando, mas a qualidade das evidências não. Agora, vamos passar para meus pontos finais. Bill Moons diz: o argumento mais forte a favor da autenticidade de Patty no filme original continua sendo a cabeça, o tamanho e o formato. E eu já expliquei o trabalho e as conclusões dele nessa área em outros vídeos. A versão resumida é que a cabeça de Patty é pequena demais e a testa é muito inclinada para trás. Para um ser humano estar ali dentro, usando uma máscara, a cabeça dessa máscara, se fosse uma máscara, teria que ser mais longa de frente para trás para acomodar uma testa humana, que sobe muito mais verticalmente do que a inclinação mais parecida com a de um macaco ou gorila da Patty. Bill também me lembrou que os melhores artistas de efeitos especiais de Hollywood no mundo nunca conseguiram recriar de forma convincente o sujeito do filme Patterson Gimlin, como uma fantasia. Nem chega perto, e certamente não é por falta de tentativa, mas toda tentativa fica ridícula, o que nos traz de volta a fantasia nesse material recém-descoberto que aparentemente é tão condenatório. De acordo com Bill Mans, novamente, era uma fantasia de qualidade média, nada de especial nela. E conhecendo Bill como eu conheço, se realmente tivesse a consistência anatômica marcante da Patty, que muitos entusiastas do pé grande temiam que tivesse, bem, ele teria sido o primeiro a admitir. Então, em resumo, esse documentário é interessante e intrigante? Com certeza. Vale a pena analisar com lupa? Com certeza, 100%, e eu definitivamente vou fazer isso assim que tiver a chance de assistir. Mas com tudo isso que sabemos até agora, ele é conclusivo em sua condenação ao filme da Patty? Definitivamente não. De tudo no que vi e ouvi das minhas fontes internas que estiveram envolvidas com esse documentário, basicamente se resume a uma narrativa forte, construída sobre uma suposição fraca. Bem, tá aí, pessoal. Minha análise completa, ponto por ponto, do porquê. As alegações feitas nesse novo documentário, Capturando o Pé Grande, não são o prego final no caixão para o filme Patterson Gimlin, como muitos céticos do Pé Grande estão dizendo com satisfação que são. Mas me diga o que você acha nos comentários. Também vou mencionar isso quando eu mesmo assistir ao documentário e com certeza pretendo assisti-lo assim que for lançado publicamente. É possível que haja algo lá que por algum motivo não tenha sido relatado para mim pelas minhas fontes internas e que mude minha opinião sobre isso. Como pesquisadores, devemos estar abertos a seguir a verdade onde ela nos levar. E pode ser que a minha visão atual, montada a partir de relatos de pessoas que assistiram ao filme, enquanto eu mesmo não assisti, possa estar incompleta. E sabe de uma coisa? Eu ficaria totalmente tranquilo com isso. Como eu disse antes no vídeo, eu seria o primeiro a admitir que estava errado sobre todos os vídeos, onde eu defendo que o filme de Patterson Gimlin tem que ser real, se as evidências indicarem isso de forma suficientemente forte. Veja, diferente de outros entusiastas do pé grande, para mim não há emoção nisso. Eu só quero chegar à verdade. Essa é a minha paixão. É isso que me motiva nesse meio. Eu sei que os Sasquatches são reais. Eu já vi 2 deles. Então, uma evidência sendo desmentida, se algum dia for realmente desmentida de forma mais completa do que nos pontos que expliquei neste vídeo, bem, isso não vai mudar minha opinião neste meio. E se você realmente está dedicado à verdade na pesquisa sobre Sasquatch, isso também não deveria mudar sua opinião. Como disse, deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha.
E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no Cabana na Floresta. Essas ações ajudam a manter o canal ativo e permitem que eu continue trazendo pesquisas e projetos para vocês. Se quiser me apoiar mais, inscreva-se no meu Patreon. Alguns trocados por mês. Você terá acesso exclusivo a mim e a conteúdos exclusivos que não publico em nenhum outro lugar, exceto na página do Patreon do Cabana na Floresta. Obrigado por assistir e pelo apoio. Vejo todos no próximo vídeo.